Dragão e Coxa ficam no 0 a 0. Na tarde desse domingo, o Atlético recebeu o Coritiba e num jogo com poucas chances reais de gol, mas com bom domínio do jogo do Atlético, o placar não foi alterado, ficou no 0 a 0 e todo mundo reclamou da arbitragem. E certamente o Coritiba é o que sai mais grilado, mais nervoso, mais chateado com as decisões do juiz por conta de um possível pênalti não marcado quase no último lance da partida. Agora, eu vou falar tudo que rolou nesse jogo e obviamente vou falar do lance do pênalti, vou passar cada detalhe que aconteceu nessa partida e explicar pra você o porquê desse 0 a 0 e muito mais do que temos que falar aqui sobre o Atlético, tá? Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que rodam, mas não chutam no gol. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Também peço a gentileza de você clicar no botão hypar, que aparece aqui na descrição do vídeo. Basta você deixar o like ou arrastar a descrição para o lado e você vai ver o botão hypar. Clicando nele, você participa da gamificação da plataforma e também ajuda a engajar o canal e fortalece o nosso trabalho. E peço também que você se torne membro do Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube. É a partir de apenas R$ 1,99. Apenas isso e você já tem todos os benefícios do grupo, como por exemplo participar do grupo do WhatsApp, onde você pode ter notícias 24 horas por dia, informações dos jogos que rolam durante a semana, você também tem conteúdos exclusivos, antecipados, você tem figurinhas, memes, toda aquela zoeira de futebol que você gosta dos seus grupos aí, mas claro, sempre no âmbito esportivo, além de membros especializados em futebol, comentaristas da internet, como eu e tudo mais, tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza, então sem mais delongas, as escalações aqui na tela. O Coxa, que vem numa sequência de 3 vitórias e um empate, vinha nessa sequência. Conseguiu essa sequência depois da derrota para o Goiás, quando veio até Goiânia e foi derrotado pelo Esmeraldino. De lá pra cá foram 3 vitórias e o último resultado foi um empate fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E naquele jogo, a torcida do Coxa já tinha criticado o Mozart pela postura recuada que o Coxa demonstra. Nesse jogo, ele veio a campo com 2 volantes, volantes de contenção, que seriam o Sebastião Gomes e o Machado, e veio apenas com um meia, que seria o Josué. Na frente, uma linha de 3 com Yuri Castilho, o De La Torre e o Ronier, vindo a Goiânia para enfrentar um Dragão que vem de uma vitória em cima do seu rival, o Atlético Paranaense, uma vitória que quebrou um tabu de muitos anos e que trouxe esperanças para o torcedor do Atlético, que foi até em bom volume no Ascioli para prestigiar seu time e buscar empurrar a equipe para a vitória. E o Atlético veio a campo com a frente formada por jogadores velozes, com exceção do Sandro Lima, que é um centroavante mais fixo, mas os 3 jogadores de frente, o meio articulador Cauã e os pontos Alejo Cruz e Marcelinho, jogadores de velocidade, para buscar essa infiltração com mais velocidade e amplitude no campo adversário. No meio, a dupla William Maranhão e Haldney voltam a compor o sistema defensivo, também abrindo os lados com o Juan, vindo como lateral no lugar do Ray Ramos, e o Romão entrando no lugar do Conrado. E tivemos a estreia do goleiro Paulo Vitor, que chegou recentemente e já assume a titularidade no lugar do Léo. O que me desagrada um pouco, de certa forma, porque eu gosto da continuidade de um jogador que fez bom trabalho. E um jogador da base do Atlético, então, melhor ainda. Mas não posso mentir pra você dizendo que o Paulo Vitor fez uma partida ruim. Pelo contrário, tá? Paulo Vitor foi seguro quando foi cobrado. Mas vou falar disso daqui a pouco. Porque o jogo começa e o Atlético demonstra justamente buscar esta velocidade. O Cauã servindo muitos jogadores e buscando sempre a parede do Sandro Lima, para que houvesse a ultrapassagem pelas laterais do Alejo Cruz ou do Marcelinho. Na lateral direita, o Alejo Cruz encontrava dificuldades na marcação, já que o lateral do Coxa, na verdade, é um zagueiro improvisado, que é o Bruno Melo, que já inclusive jogou no Goiás. Então é um jogador muito mais da marcação, um jogador muito mais forte para fazer a composição defensiva.
Porém, o Alejo Cruz estava se mostrando o jogador mais voluntarioso do Atlético. Aquele que buscava a jogada, buscava se entregar em campo, tentava a finalização, tentava a infiltração pelo meio, tentava até uma jogada individual. Um jogador que entrou muito bem pelo lado direito, que foi até surpresa, já que geralmente ele vai melhor quando está do lado esquerdo. E do lado do Coxa, o Ronier, quando tinha espaço, sempre levava algum certo perigo, com possibilidade de passes mais interessantes ou cruzamentos. O Coxa que, inclusive, nessa partida, da forma como estava disposto, estava claro que ia buscar a bola aérea, ia buscar tentar jogar por uma bola, e nos primeiros minutos teve até duas chegadas, até um recuo meio errado, né, um recuo esquisito do Alex, que o goleiro até saiu na bola, mas o jogador do Coxa acabou se embananando com ela, né, e depois teve um cruzamento, onde houve uma cabeçada perigosa também. Mas fora isso, Coritiba pouco chegava no campo ofensivo. E quando chegava, o sistema defensivo do Atlético, que isso sim está bem organizado, muito robusto inclusive, com a composição do Maranhão vindo pelo meio para fechar a entrada da área, conseguia neutralizar os ataques do Coxa, que não eram muitos, mas quando aconteciam, o sistema defensivo do Atlético estava contra o recado. Já do lado do Atlético, as chegadas eram mais perigosas quando havia alguma inversão de jogada, e nessas, alguns chutes do Alejo Cruz foram perigosos. Teve uma infiltração que foi pelo meio, ele finalizou no canto direito do goleiro Morisco, que foi bem pertinho, um chute perigosíssimo, e teve uma finalização dentro da área que foi no meio do gol e o Morisco fez uma boa defesa. Fora isso, nenhuma das equipes criaram grandes oportunidades de gol no primeiro tempo. Tivemos ali a lesão do Marcelinho no final do primeiro tempo, que deu lugar para o Thalisson, que estreia com a camisa do Atlético. E entrou para fechar ali o primeiro tempo, né, para concluir o primeiro tempo, e entrou demonstrando muita vontade, né, pelo menos isso. Mas eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Vou falar um pouco mais dele daqui a pouco. Fomos para o segundo tempo, tivemos algumas mudanças, tá, nos dois times. Do decorrer do segundo tempo, o Coxa trocou os seus dois atacantes, o De La Torre e o Yuri Castilho, tiveram a entrada do Coutinho e do Clayson, que pra mim até poderiam ser titulares. São dois jogadores que eu acredito que conseguem compor o time titular do Coxa, inclusive. Sei que o Coutinho vem sendo criticado lá, não sei como é que tá a situação do Clayson, ou Clayson, como vocês queiram falar, mas são jogadores que pelo menos à primeira vista poderiam até ser titulares do Coxa. Mas a verdade é que no segundo tempo, pelo menos até os 40 minutos do segundo tempo, o Coxa não jogou. O Coxa ficou totalmente recuado na defesa para sair por uma bola. E essa saída de uma bola ainda estava bem confusa e bem bagunçada, não estava bem organizada, e a defesa do Atlético geralmente levava a melhor. Nisso, o Atlético começou a fazer uma certa pressão, né, no Coxa. Só que uma pressão que não era muito efetiva. Foram poucas finalizações a gol, poucos cruzamentos realmente perigosos, poucas chegadas onde o Atlético mostrava, assim, perigo real para o gol do Coxa. Pra ser sincero, eu não tenho memória de uma grande defesa do Morisco. Teve uma boa defesa numa finalização do Romão, que apesar de não ter ido muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo foi bem melhor, participou mais das jogadas. E assim, no geral, o Atlético estava bem, mas não estava efetivo. Não era um time que chegava para finalizar a gol. O Coxa pouco se lançava ao ataque e sempre perdia a bola no meio do campo, ou adiantava demais, ou era um passe errado, uma tentativa de finalização errada. Não levou grande perigo pro gol do Paulo Vitor, pelo menos até os 40 minutos. Nisso, houveram substituições também no Atlético, e as entradas do Robert, por exemplo, a entrada do Luizão também, né, no segundo tempo, o Caio Dantas entrou no lugar do Sandro Lima, que, sinceramente, por mais que estivesse fazendo bem a parede em alguns momentos, o Sandro Lima estava mais atrapalhando do que ajudando. Porque a bola chegava nele e a jogada sempre perdia velocidade. Sempre a jogada perdia velocidade. E o Atlético com Cauã, Alejo e Marcelinho, e depois o Thalisson no caso, precisava acelerar o jogo. E o Sandro Lima enrolava demais essa transição. E com a entrada do Robert, pra mim ficou até pior, porque o Robert entrou mal no jogo. Praticamente tudo que ele tentou, ele errou. O Caio Dantas entrou, mas pouco pôde fazer, porque também ficou encaixotado na defesa do Coxa, que estava sim bem postada, não estava bem organizada, mas permitia algumas infiltrações pelas laterais, por onde o Atlético tentava criar, mas não conseguia. E aí fomos indo para o final do jogo e chegamos ali naquele lance fatídico, que é óbvio que o torcedor do Coxa está esperando que seja comentado. O possível pênalti em cima do Ronier. Se não me engano foi no Ronier, né? Posso estar enganado, mas acho que foi no Ronier. O que acontece? Vamos lá. Antes de falar do pênalti, eu preciso falar da arbitragem, tá? E olha,
essa arbitragem de hoje foi patética. Excluindo o lance do pênalti, só excluindo esse lance, tudo que esse árbitro apitou foi praticamente errado. Faltas ele invertia, laterais ele invertia, parava o jogo toda hora, qualquer coisinha que o jogador do Coxa e o jogador do Atlético sentia, ele interrompia a partida, deixou vários momentos do jogo esfriar por conta de simulações de jogadores, tanto do Coxa quanto do próprio Atlético, sabe? Eu vou ser sincero, eu vi mais o Coxa, tá? Se jogar no chão e ficar reclamando, mas, cara, o juiz toda hora era levado por isso. E não há um cartão amarelo, não há uma atitude que o juiz tome pra acelerar o jogo. Teve faltas claras que ele deixou rolar de ambos os lados, tá? Não só do Atlético, mas também do Coxa. Várias faltas que os jogadores cometiam, que o juiz fazia vista grossa e que eram falta. Tiveram outros lances que não foram nada, mal tinha contato e ele marcava a falta, interrompia demais, falava o tempo todo, ele conversou tanto no jogo que eu achei que era ele, um juiz lá da Copa do Mundo de Clubes. E ele já tava com uma câmera fazendo um podcast, de tanto que ele conversava. É absurdo, cara, o juiz apareceu o tempo todo no jogo, sabe? E atrapalhou o jogo, o juiz atrapalhou o jogo. E é pior, obviamente, pro Atlético, que estava com mais pressão, mais posse de bola e precisava do jogo mais quente, mais acelerado pra tentar chegar ao seu gol. Então cada parada, cada interrupção, cada queda de jogador, cada cera, era um problema sério pro Dragão, jogando em casa buscando a segunda vitória. Pro Coxa, o empate fora de casa não chega a ser ruim. Já veio de um empate em cima do Botafogo, agora buscava mais um empate fora de casa em cima do Dragão. Então, cara, 2 pontos fora de casa, sabe? Então não chega a ser ruim. Mas pro Atlético era péssimo e a arbitragem tava irritando muito. E eu tenho certeza que irritou os dois lados. Porque aí nós vamos falar do pênalti, ou possível pênalti. Porque num dos últimos lances da partida, há uma tentativa de infiltração na área do Ronier. O Alex acaba deixando a passagem, porque o Ronier faz a movimentação e o Alex não acompanha. E aí, eu vou falar a minha opinião, tá? A minha opinião. Pelo que eu vi, o árbitro estava sem o VAR. Me pareceu que o árbitro estava sem o VAR. Eu estava no estádio, tá, galera? Então eu não sei dizer se houve uma comunicação sobre o assunto, não apareceu nada no telão avisando, mas aparentemente o árbitro estava sem o VAR. Quando há a jogada do Ronier, ele coloca a bola na frente, ele se lança pra dentro da área, o Alex tenta acompanhar e há um contato do pé do Alex na parte inferior do calcanhar do jogador Ronier, que acaba trançando o pé e caindo. Não me pareceu ser um toque intencional do Alex, só que sem querer também é falta, e falta dentro da área é pênalti. O juiz não viu, porque do ângulo atrás do Alex é péssimo de você conseguir notar que há um toque, tá? É muito difícil. Você tem que prestar atenção com câmera lenta pra entender que houve um toque. E se não tinha VAR, o juiz certamente não viu. Ficou parecendo mais um trançapé, um tropeção do jogador do Coxa. E esse juiz era muito ruim, com certeza ele não viu. Ele não viu, tá? E com isso, sem VAR e sem juiz em campo, não foi marcado pênalti. E aí é com toda a razão que os jogadores do Coxa e a torcida Coxa Branca fica nervosa, sabe? Porque, de fato, era um dos últimos lances da partida, o Coxa poderia ter um pênalti ao seu favor, e o juiz erroneamente não marcou, tá? Mas eu vou falar pra vocês, em velocidade normal é muito difícil de você ver esse contato. Parece mais que o Alex ficou pra trás, ele tentou acompanhar e o jogador do Coxa, sentindo o contato, se jogou. Ficou parecendo isso. Se você vê em velocidade regular, é o que parece. Só que se você analisar em câmera lenta, você consegue ver o contato do pé do Alex no calcanhar do Ronier. E aí isso gera o contato que gera o trançapé e o pênalti. Então assim, se não tinha VAR pra avaliar, o torcedor do Coxa pode reclamar com razão, tá? Porque é um prejuízo muito grande. O Coxa teria uma chance clara e manifesta de talvez sair com uma vitória fora de casa. O pontinho só não é ruim pro Coxa Branca, que conquista esse ponto, segue no G4, né? E mantém a sua invencibilidade de 5 jogos. Agora pro Dragão é uma tragédia. O Atlético segue ali no meio da tabela, mais pra baixo do que pra cima, vai ser ultrapassado por alguns clubes certamente, porque vão jogar ainda. E, cara, a gente segue numa esperança de que haja melhora significativa. E de fato teve, tá?
O time como um todo não fez um jogo ruim, inclusive algumas peças que vinham sendo muito criticadas, pra mim foram bem, como o Haldney, que teve uma boa partida, o próprio Romão, que fez um primeiro tempo bem ruim, mas no segundo tempo se recuperou e foi muito bem, né? O Cauã, pra mim, um dos melhores jogadores do Atlético, toda hora ele serviu uma bola com qualidade pro Sandro Lima, ou pro Robert, ou pra quem fosse, toda hora ele serviu uma bola boa que alguém do Atlético desperdiçava. Então a culpa não era do Cauã. O Cauã estava muito bem na partida, quando ele saiu, inclusive, houve uma queda de rendimento do Dragão. O Shailon entrou no segundo tempo, no finalzinho, não vou comentar. E assim, o time do Atlético, em como um todo, não fez um jogo ruim. Só que continua sendo pouco efetivo na frente. E muitos jogadores mostram um nível muito baixo, sabe? Tem gente que gosta do Robert, mas, cara, ele entrou muito mal no jogo de hoje. Muito mal, ele errou tudo que tentou. O Marcelinho estava bem até se sentir a lesão. O Thalisson foi muito participativo, se entregou muito no jogo, mas parecia muito mais um Max 2.0, que corria muito, e até tentou cavar pênalti igual o Max fazia. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Tenha dó. A defesa do Atlético, pra mim, essa é a defesa titular. É Alex e o Wallace, com o Alex pela direita, porque quando ele vai pra esquerda ele sofre um pouco, né? E, cara, o João Vitor não comprometeu. O que precisou dele, ele esteve lá e fez as boas defesas. Nos 3 jogos, tivemos uma evolução ali do jogo com o Goiás, onde a gente perdeu. A vitória do Atlético Paranaense, onde tivemos um segundo tempo bem pressionado, mas seguramos o placar. E esse jogo onde a gente controlou a partida diante de um Coxa que quase não quis jogar em boa parte da partida, mas também tivemos um pequeno benefício de um erro de arbitragem que evitou que o Atlético tivesse um prejuízo ainda maior. Aquele pênalti poderia ter sido uma tragédia terrível. Seria uma derrota que poderia colocar a perder essa evolução gradativa que o Atlético tá tendo. Mas e aí? O que você, torcedor, achou desse jogo? O que você, torcedor do Atlético, tá achando desse momento do Dragão? Vê alguma evolução com o Fábio Matias? Gostou da apresentação do Atlético, mesmo com o empate em casa diante do Coxa? Coloca aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Você, torcedor do Coxa, curtindo essa invencibilidade? Achou que esses 2 empates contra o Botafogo e contra o Atlético foram vantajosos, mesmo o Coxa não fazendo grandes apresentações? Coloca também nos comentários a sua opinião sobre o técnico Mozart, sobre o elenco. Coloca aí nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E peço que clique no botão hypar para ajudar o canal com engajamento e fortalecer o nosso trabalho, e se torne membro. É a partir de apenas R$ 1,99 e você tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.